eu comecei a buscar a história do Bitcoin nos anos 30 e nos anos 40, cara, quando dois caras incríveis, tá? Aldous Huxley e George Orwell publicaram dois livros fantásticos, que é o Admirável Mundo Novo e o 1984, tá? Cara, se você é Bitcoiner e você é, de alguma maneira, simpatizante do movimento cypherpunk, ou se você é um cara que preza questões como liberdade individual e questionamento do establishment, você, pô, tem que ler esses dois livros, cara, assim, é a leitura obrigatória, porque são visões de um futuro, tá? Os dois livros são visões de um futuro distópico, um futuro onde um número muito pequeno de pessoas controla a humanidade inteira, na forma de um governo que seja, tá? E isso é um problema, né? É um futuro distópico, é um futuro ruim, tá? Eles têm algumas diferenças, né? E é muito legal porque na distopia do George Orwell, né, o governo é tipo um governo totalitário, autoritário, né? Ele consegue controlar as pessoas por força da violência. E no futuro do Aldous Huxley, né, a humanidade é controlada pela distração. Então é a oferta gratuita e incessante de conforto, de distração, de boberol, que deixa a humanidade tão alienada que eles não percebem que eles são controlados. Então são duas visões de uma distopia muito grande, né? A visão do Orwell e a visão do Huxley. Mas uma coisa que essas duas distopias, né, que essas duas visões do futuro têm em comum, além do fato delas serem muito precoces, né, nos anos 30 e 40, é que para qualquer uma das duas distopias se concretizar, tem uma peça-chave muito importante, cara. Essa peça-chave é uma infraestrutura de comunicação de massa, que consegue conectar todas as pessoas e todos os aparelhos em todos os lugares ao mesmo tempo. Sem uma tecnologia como essa, nenhuma dessas duas distopias poderia ser implementada, cara. E o pior que acontece, essa tecnologia foi inventada, né? Essa tecnologia surgiu na forma da internet, cara. Né? O marco oficial da invenção da internet é considerado o dia 1º de janeiro de 1983. Então, a partir do momento que a internet foi criada, né, a gente teve os rudimentos da tecnologia necessária para se implantar uma distopia em escala global. A internet só decolou lá depois dos anos 2000, cara. Né? Se a gente pegar aqui, né, a transição humana da era analógica para a era digital, né, o marco dessa virada foi 2001, 2002. Mas, cara, quando a internet estava nascendo, em 83, tinha um grupo de pensadores que, cara, já enxergou. Os caras viram, cara, essa invenção aí da internet ninguém conhece, mas isso pode ser um futuro terrível para a humanidade. E esses caras se organizaram, né, que era um grupo de matemáticos, economistas, cientistas da computação, hacker, engenheiro eletrônico, uma turma, tá? Eles começaram a conversar, cara, a gente tem que tentar fazer com que a internet não seja um futuro distópico. A gente tem que tentar fazer com que a internet seja um futuro bom, um futuro libertário. E aí, cara, eles criaram um grupo que, por incrível que pareça, não é chamado do movimento cypherpunk, cara. Eles criaram um movimento chamado de High-Tech Hayekins, né? São seguidores da escola austríaca, né? Do liberalismo econômico lá, do Friedrich Hayek. E eles foram apelidados de High-Tech Hayekins, ou seja, simpatizantes do liberalismo econômico do Hayek, que queriam usar a tecnologia para promover a liberdade econômica. E aí, o expoente desse movimento dos High-Tech Hayekins foi um cara, cadê o nome dele aqui? Chamado Phil. Cadê? Phil Salin, cara. O Phil Salin, né, inspirado nessa filosofia, criou o Amix, que é um sistema onde as pessoas podiam comprar e vender informação à vontade. Então, qualquer coisa que você quisesse comprar e vender em termos de conhecimento, você entrava nessa plataforma e comprava e vendia. A internet nem estava pronta nessa época, você tinha que usar a linha telefônica para fazer essas negociações. Só que aí acontece, esse Phil Salin, ele conheceu outro cara, chamado Timothy May, cara. O Timothy May e o Phil Salin, os dois eram libertários, só que o Timothy May era um cara mais radicalizado. Enquanto o Phil Salin e os High-Tech Hayekins achavam que você podia mudar as coisas aos poucos, o Timothy May achava que você tinha que fazer tecnologia para brigar e para quebrar o governo. E aí teve um racha no movimento. E esse racha, né, liderado pelo Timothy May, é que culminou na criação do Manifesto Criptoanarquista, que foi escrito pelo Timothy May, a fundação do grupo de e-mail dos cypherpunks,
que foi conhecida ali no começo dos anos 90. Então, antes dos cypherpunks, teve esses caras chamados high-tech Hayekens, e eles pensam de maneira um pouco diferente. Tem aqui uma tabelinha, né? Por exemplo, enquanto o high-tech Hayeken ele quer promover a liberdade econômica e ajudar a sociedade a liberar os mercados, o cypherpunk ele vai direto na liberdade individual e na desobediência civil, como forma de fazer com que o indivíduo não precise responder a uma autoridade maior. Então, eles pensam de maneira parecida, mas enquanto um está disposto a conversar com o establishment atual e a propor mudanças para o establishment atual, o outro quer destruir o establishment atual para surgir alguma coisa nova no futuro, né, que seja anarquista ou mais libertária. E o movimento high-tech Hayek acabou morrendo e o movimento cypherpunk ganhou força. Nesse movimento cypherpunk, surgiram um conjunto de caras muito cabeças, que são esses caras aqui, como o Tim May, David Shaw, o Adam Beck, Nick Szabo, Wei Dai, Phil Zimmermann, Hal Finney e Satoshi Nakamoto. Então, uma das ferramentas que os cypherpunks decidiram que eles podiam criar para atingir esse futuro libertário era criar uma moeda que as pessoas pudessem trocar valores e dinheiro sem depender do governo ou desobedecendo o governo. Então, Satoshi Nakamoto não inventou a primeira cripto. A gente fez aqui um resumo, cara. Teve o DigiCash, do David Shaw, teve o Hashcash, do Adam Beck, teve o B-Money, do Wei Dai, o BitGold, do Nick Szabo, e o R-Poll, do Hal Finney. E todos esses caras tinham algum problema ou outro que não funcionava direito. O Satoshi, ele viu o trabalho de todo mundo e conseguiu juntar tudo para montar o que a gente conhece hoje como Bitcoin.